Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é imigração ilegal. Antes de começarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações de todas as aulas que saem aqui semanalmente e já dê o seu like nesse vídeo. Restrições aos imigrantes. Devido ao aumento do fluxo de pessoas no mundo, os países desenvolvidos, que são o principal destino das migrações, têm instituído uma maior rigidez nas suas legislações. Então, nas aulas anteriores, nós vimos que atualmente o principal fluxo de migrações no mundo é dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos. Então, eles criam a rigidez na legislação com o objetivo de restringir os direitos dos imigrantes, bem como dificultar a entrada e a permanência dos mesmos. Então, uma das formas de dificultar a entrada dos imigrantes é não conceder os vistos. Então, em vários países, você necessita do visto, que é uma autorização para poder entrar e permanecer naquele país. Então, a partir de quando você não tem o visto concedido, você não tem autorização para ir àquele país. Então, é uma das maneiras de impedir a entrada do imigrante. Porém, isso não tem impedido essa ação na prática, e sim intensificado os fluxos de imigração ilegal, impulsionado pela imigração clandestina, realizada por aqueles que não possuem permissão do país de destino para ingressar ou permanecer nesse território. Então, o que acontece na prática? A pessoa que deseja ir para um país como os Estados Unidos, por exemplo, e tem o seu visto negado, o país não autoriza a entrada dessa pessoa, mas ela quer ir para esse país de qualquer maneira, o que ela vai fazer? Ela vai procurar a imigração clandestina. Então, isso vai fazer crescer a imigração clandestina e não reduzir em si as migrações. As condições dos imigrantes ilegais. Os imigrantes em condições de clandestinidade, ou seja, aqueles que não têm o visto para poder ficar naquele país, além de não terem acesso aos mesmos direitos dos cidadãos locais ou dos imigrantes legalizados, não têm direito a empregos formais. Por esse motivo, é frequente a exploração dessas pessoas sob condições inadequadas de trabalho, como salários menores, jornadas mais longas, nenhuma proteção trabalhista, como aposentadoria, férias, 13º salário, entre outros. Então, como essa pessoa é um imigrante ilegal. Então, se ele for encontrado pelo governo, pela polícia desse país, ele vai ser extraditado, que é enviar a pessoa de volta para casa, Então, como ela não quer sair daquele país, até mesmo porque foi difícil para ela chegar ali, inclusive cobra-se caro para poder fazer essa entrada clandestina. Então, ele tem que aceitar o trabalho que ele encontrar. Mas ele não pode ter um trabalho formal, porque não tem como ele ter carteira assinada, não tem como ter essas condições normais de qualquer pessoa, visto que ele está ali ilegalmente. Então, ele acaba aceitando salários menores, jornadas mais longas, às vezes empregos que não são tão bons, tão dignos, e ele acaba sofrendo com essa exploração. Por esses motivos, muitos imigrantes clandestinos de mesma origem costumam estabelecer redes de solidariedade e amizade nos países onde se encontram, a fim de prestar auxílio mútuo, principalmente aos que acabam de chegar. Então, é comum os imigrantes clandestinos conseguirem estabelecer entre eles uma boa relação para poder permanecer nesse país, um ajudando o outro. As condições dos imigrantes ilegais. Já o tráfico internacional de pessoas, ou seja, contrabando de imigrantes, é um dos mais graves problemas relacionados à migração clandestina. Está vinculado à exploração dos grupos sociais pobres por meio da exploração de pessoas carentes que são seduzidas por algo que necessitam e acabam se tornando reféns. As redes internacionais do crime organizado
São, portanto, uma violação dos direitos humanos. Então, é algo semelhante à ideia de trabalho escravo, porque a pessoa quer ir para esse país, mas ainda não tem dinheiro. Ele vai para esse país com a esperança de ganhar dinheiro lá. Então, o que acontece? Ele não tem dinheiro para poder fazer a migração clandestina. Então, esses imigrantes, esses atravessadores, que são até chamados de coiotes, ajudam as pessoas a chegar nesses países, porém cobram um valor muito alto por essa chegada. Então, essas pessoas que já têm uma dificuldade financeira, já são carentes economicamente, ficam devendo a esses transportadores de pessoas, né? Que é um tráfico internacional de pessoas. E acabam fazendo dessas pessoas reféns, porque elas são obrigadas a pagar, a realizar trabalhos para esses atravessadores. Ok? Obrigado por terem ficado até o final da aula. Dê o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.